Mais um pão diário, nosso devocional, que possamos todos os dias meditar na palavra do Senhor. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Nós temos abordado verso a verso do Salmo 119. Não sei se mais para frente eu farei verso a verso, como eu continuarei, mas Deus está no controle de todas as coisas, então vamos juntos, que possamos ter esse momento de comunhão, esse momento de leitura. Bom dia, bom dia, bom dia Lê, bom dia Eliane, bom dia Silvia, bom dia Bruna, bom dia a todos os dias meditando nas Sagradas Escrituras, fazendo uma leitura diária. Como que anda a leitura diária de vocês, das Escrituras? É importante não apenas ouvir falar, mas ter contato com ela, meditar, conhecer. Convido vocês a pegarem as suas Bíblias, deixarem aí aberta, para que vocês possam acompanhar, caso eu mencione mais versos, ou até mesmo para que vocês, após terminarmos essa live, vocês possam olhar e meditar nas Escrituras, ter um momento para leitura. Muitas pessoas dizem conhecer a Deus, mas não se curvam diante da sua palavra, não conhecem a sua palavra. Esse Salmo 119 aborda justamente isso, essa questão de conhecer a palavra de Deus, sabendo que essa é a forma como Deus escolheu se revelar. E sabendo que Deus escolheu se revelar dessa forma, nós deveríamos, no mínimo, conhecer. Nosso Deus é um Deus claro, preciso, direto. Ele não é um Deus de confusão, então nós deveremos conhecer Deus por intermédio das suas Escrituras, porque é aqui que nós podemos repousar e ter a certeza de como Ele é. O resto são meras suposições, deuses criados por mentes humanas, ainda que algumas pessoas arrogam que a Bíblia foi feita por homens, por óbvio, né? Não poderia ser um extraterrestre que deixou a palavra. Deus utilizou esses homens, inspirou homens a viverem da maneira como viveram, inspirou homens a escreverem como escreveram, para que os seus preceitos, a sua lei, fosse guardada pela eternidade. A palavra de Deus diz que o mundo passará, mas suas palavras não passarão. A ciência comprova diariamente aqueles fatos que são alegados por intermédio dos relatos bíblicos. Ainda que ela não comprovasse, de uma forma ou de outra, Deus se manifestaria real e presente como sempre fez. Não sei se vocês têm acompanhado notícias. Diariamente, escavadores encontram templos, artefatos que remontam àquele tempo, que conseguem comprovar aquilo que está legado na Bíblia. Inclusive até falaram, eu não fui averiguar a fonte disso, né? Mas eu vi algumas coisas superficialmente acerca da travessia do Mar Vermelho a pé, né? Então encontraram carruagens, uma série de coisas. Sempre as pistas vão aparecendo. Mas acima disso, nós temos a firme convicção de que a maneira como Deus se revelou por intermédio da palavra é a verdade, é a maneira como Ele se expressa diante de nós, é a maneira como nós podemos guiar e nortear nossos passos. E dito tudo isso, esse salmo que nós estamos abordando agora, esse verso do Salmo 119 diz assim, Salmo 119, verso 23. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Aqui nós vemos claramente um homem que não está mais ligando para suas reputações, para aquilo que o mundo fala. Pense que quando menciona acerca de príncipes, eram as autoridades da época. Em outras traduções, a versão é um pouco distinta. Ele coloca
como uma possibilidade, ainda que os príncipes, as autoridades se reúnam contra ele, ele continuaria meditando nesses decretos, sabendo que ele encontrou a vida ali, e mesmo que isso seja um empecilho para a sua vida, ele continuaria ali, porque só ali que ele conseguiria a vida. A história sempre foi marcada por isso, por pessoas que abdicaram da sua vida em favor de Deus. Entregaram a sua vida como um sacrifício santo. Nós temos história de milhares de mártires. Milhares de pessoas morreram em prol da palavra. Não se sucumbiram ao que estavam falando e não negaram a Deus. Tem inúmeras histórias de homens que viveram, foram queimados, foram açoitados, foram jogados às feras, porque confessaram Deus como seu único e suficiente Salvador, como Cristo encarnado, morrendo por ele. Então ele achava que a única forma digna de morrer era dessa forma. Prova disso é que os apóstolos tiveram mortes aterrorizantes. Antigamente morriam de forma aterrorizante aquelas pessoas que professavam a fé cristã. Imagina que na época de Nero, os cristãos morriam empalados. Eles eram colocados dentro deles uma madeira e eles eram levantados como postes, tacado piche e fogo. Quando esse verso menciona, quando os príncipes se reúnem contra eles, nós podemos olhar para uma realidade hoje. Hoje, se o governo estabelecer preceitos diferentes da palavra de Deus, o que você seguiria? A palavra de Deus ou os preceitos humanos estabelecidos? Se começarem a validar coisas que são completamente contrárias à nossa fé, o que vocês seguiriam? Vamos em uma questão óbvia aqui, a questão do aborto. Se o governo tornasse isso daí completamente legal, como você se portaria diante disso? Você acharia normal e você seguiria o que o governo diz? Agora, se proibissem de falar o nome de Deus, de ser cristão, você continuaria professando a sua fé? Se chegasse agora uma pessoa dentro da sua casa e prendesse seu filho e falasse assim, ó, se você falar que você é cristão, se você não negar que Cristo é Deus encarnado, se você negar que Deus se encarnou em Cristo, eu não mato seu filho. Você negaria isso? Como você reagiria diante dessa situação? Situação difícil, né? Mas estes homens não negaram. Estes homens que eu mencionei. Muitos homens não negaram a Deus. E eles não negaram a Deus porque eles são um tipo especial de pessoas, mas porque eles foram de fato convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram tratados com bondades diante de Deus. Deus tratou eles com bondade para que eles não subjugassem a sua fé mediante os momentos de dificuldade. Os olhos deles foram abertos para que eles enxergassem essas maravilhas, as maravilhas da lei. Eles se reconheceram como meros estrangeiros neste mundo. Deus revelou a sua face a eles, porque senão um homem negaria quantas vezes fossem necessários para obter vantagens para si. O homem que foi transformado por Deus tem intenso desejo pela palavra de Deus. Sabe que Deus vai repreender aqueles que o negam, e sabe o quanto Deus fala que são malditos aqueles que desprezam os mandamentos. Não vive criando um Deus conforme o tempo. E ele não tem medo de ser desprezado, porque ele sabe que tem obedecido
a única palavra que é digna de ser obedecida. Quando os príncipes se reuniam e falavam contra alguém, este homem estava inclinado a fazer alguma coisa para que fosse bem quisto pelo povo, pela sociedade. Nós estamos sucumbindo ao mundo e nós queremos nos parecer com o mundo quando Cristo nos chamou e nos fez diferentes, distintos do mundo. Nós estamos, mas nós não somos deste mundo. Existe diferença entre você e as outras pessoas. Diferença na questão de comportamento, não estou falando na questão física, não estou falando na questão financeira, estou falando simplesmente em atitudes. Você é aquela pessoa que está nos lugares, as pessoas estão falando mal dos outros e elas param. Ou você é aquela pessoa que chega e continua fofocando também, falando mal das outras pessoas. Você consegue manter aquilo que você fala pelas costas da pessoa na frente? Você é aquela pessoa fiel às suas amizades, honesta nos seus negócios? Quem é você? Quem é você? Ainda olhando essa questão da história, muitos de vocês talvez não tenham conhecimento, mas após a Reforma Protestante, o que se passou? Um mundo completamente tomado por uma falsa crença. Os reformadores entenderam que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela era a autoridade máxima sobre a vida daquele que se diz cristão. Então eles refutaram, eles foram contra todos os ensinamentos que não emanassem, que não saíssem das Escrituras, a ponto de serem martirizados por isso. Se vocês forem ler, tem uma confissão que chama Confissão Belga. Ela foi escrita justamente com essa intenção. No século XVI, o homem, Guido de Bresse, ele escreveu a confissão. O que era essa confissão? Escreveu todos os artigos do quais estavam atrelados à palavra de Deus, que emanavam da palavra de Deus, e entregou ao rei, falando assim, essa aqui é a forma como nós veremos. Qualquer coisa diferente daquilo que está escrito aqui for ordenado para que a gente faça, nós morreremos. Nós morreremos. Os artigos da fé cristã estão estabelecidos e firmados desde quando Deus aprove deixar escrito. Nós temos uma única regra de fé e prática que é as Sagradas Escrituras. E se o mundo quiser levar uma vida completamente diferente, nós encontraremos na palavra de Deus a verdade do qual nós morreremos por isso. Pelo menos há a expectativa de morte diante dessa realidade. Mas nós viemos até o Evangelho para buscar mudança financeira. Viemos ao Evangelho buscando um deleite próprio. A Bíblia não é autoajuda. A Bíblia te convida a um autossacrifício, porque agora você foi feito à imagem do Filho. O Filho que vos deu por muitos, agora você se dará por muitos. Chocante, né? Chocante. O cristianismo não foi feito para você. Ele foi feito para ser vivido através de você. As pessoas não gostam de ouvir isso. Elas não querem ouvir isso. Elas preferem entrar em lives que ficam falando CPF, falando o que vai acontecer no futuro, não entendendo que Deus está lá, qualquer que seja o tempo. O que acontecer, Deus continuará sendo Deus. O que acontecer, será que sua fé está firmada para que este Deus continue a ser os motivos e as causas de adoração? Que você possa questionar acerca disso. Que você possa questionar a forma como você tem enxergado Deus. Será que você tem dependido de homens para ter encontros com Deus?
Nós somos educados de maneira completamente equivocada quanto à fé cristã. Nós temos deturpado a fé cristã, eu me incluo nisso, porque eu sou um cristão e provavelmente muitas coisas do qual eu faço, eu sequer noto que estou fazendo divergente da palavra, e eu preciso de pessoas que vivem a palavra de Deus para me exortar, para conversar comigo, para me apontar o caminho. Mas acima disso eu preciso dessa palavra que corrige meus passos. Essa palavra que transforma a minha vida. As pessoas ficam imaginando acerca de um Deus punitivo. Não se trata de um Deus punitivo, se trata de um homem que é responsável pelas suas escolhas diárias. E Deus constantemente entrega esses homens às suas próprias escolhas. E glória a Deus por aqueles que não vivem diante das suas próprias vontades, e agora Deus os tomou para si, e agora faz com que sua vontade mediante a sua graça e o seu poder soberano, conduza o passo desse homem, de maneira que ele não viva mais conforme a sua natureza. O reino de Deus fala acerca de porcos que são transformados em ovelhas. Cuidado para que você não seja apenas um porco lavado. Se questione se você de fato é cristão. Se você é cristão, houve uma transformação na sua vida. Questione se essa transformação ocorreu. Se você possui desejos diferentes. Se você, onde se deliciava, agora você sente nojo. Não pode haver amizade entre você e o pecado. Estes homens, ao qual foi mencionado, eles morreram pela palavra, porque eles entendiam que a palavra representava o próprio Deus. Que possamos morrer diariamente para o mundo e nascer todos os dias para Cristo. Que todos os nossos desejos sejam sucumbidos à palavra de Deus. Que estejamos diariamente lutando para não praticar o mal. Que Ele nos capacite a seguir fielmente a sua vontade. Que nossas ações reflitam cada dia mais as Escrituras. Que a gente não se envergonhe de meditar diariamente na palavra dele e gritar aos quatro cantos do mundo que Jesus é Rei. Que o homem não pode se salvar sozinho, por isso Deus enviou o seu Filho para morrer pelos mais imundos dos pecadores, dos quais nós somos os principais. Nós não olhamos para os outros como os principais pecadores, nós olhamos para nós mesmos e vemos a natureza divina nos salvando de quem nós éramos. Que possamos render graças ao Senhor por viver de uma maneira que o seu nome é glorificado, sabendo que não parte da nossa livre vontade, e sim de Deus tomando conta de nossas vidas, porque não há um único bom sequer. Que possamos pedir para que Deus nos faça obedientes. Que Deus não desista de nós. Que possamos fazer como está escrito. Como poderemos nos manter puros? Somente obedecendo a palavra de Deus. Que Ele não permita que a gente se desvie. Que Deus nos guarde e nos proteja e nos direcione a toda a verdade, que é a sua palavra. A centralidade das Escrituras. Parem de se iludir. Parem de viver por um intermédio de versos espaçados. Deus não é um biscoitinho da sorte. Ele é um Deus lógico e claro. Ele não abdicou da racionalidade humana, tá? Ele não é a sua racionalidade, mas ele não abdicou. Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem ao homem. Ele se revelou justamente para que possamos conhecê-lo. Que você possa conhecer mais de Deus. Que você possa parar de ser um cristão nominal. Um cristão onde simplesmente arroga a si um título. Que você seja representante de Deus na terra. Se nós formos de fato convertidos,
Eu creio que muitas coisas serão transformadas. Não penso que aqui será o lugar perfeito, mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor serão impactadas por aquele que é perfeito. Porque agora a comunicação é como uma grande rede elétrica, onde por intermédio de cada um ele vai passando essa energia, esse bem, essas dádivas por intermédio de pessoas, de homens falhos. Que possamos ir, entender que aqui nós estamos nos enchendo dele. E assim que a live acaba, assim que o culto acaba, começa o verdadeiro culto. A maneira como nós nos portamos, como nos agimos, manifestará ao Deus que nós servimos. Que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus esteja conosco. Essa foi mais uma live, todos os dias 6 e 1. Se você não assistiu outras, vai lá. São lives rápidas, menos de meia hora todas. Abra sua Bíblia, medite na palavra. Leia, faça uma leitura sistemática da Bíblia. Comece lendo por Mateus, caso você não tenha começado ainda. Pegue ali o livro de Mateus e leia diariamente. Todos os anos faça uma leitura da Bíblia. Todos os anos, tá? Todos os anos. E você verá que você nunca terá conhecimento suficiente. Nunca, nunca, nunca. Todos os dias medite nessa palavra e tenho certeza que Deus encherá seu coração, o Espírito Santo guiará seus passos. Gostaria de orar por todos que estão aqui. Se você tiver alguma causa de oração, pode escrever. Que possamos orar juntos. Eu não sou mais especial que você. A sua oração é como a minha. Se você é um filho de Deus, e se você não é um filho de Deus ainda, se você não se reconhece como filho de Deus, clame a Ele, que não haverá ninguém no inferno que tenha clamado a Deus de todo o seu coração. Não haverá um sequer. Essa é a certeza, que todos aqueles que clamarão encontrarão refúgio em Cristo Jesus. Por pior que ele seja, por mais repugnante que ele tenha sido, que a misericórdia de Deus se estende. Oraremos sim, Sayonara. Oraremos pela sua recuperação. Em breve estará junto conosco já. Deus está no controle de todas as coisas, né? Vamos orar então. Senhor, nós pedimos, Pai. Pedimos para que o seu favor esteja sobre as nossas vidas. Que sejamos guiados pela tua palavra, inspirados pelo Espírito, iluminados por este Espírito que nos traz entendimento. Nós não esperamos, Pai, uma forma de vivermos. Nós não esperamos fantasias humanas nos guiando acerca daquilo que nós devemos fazer. Nós confiamos nos seus decretos, nós confiamos na tua palavra como a palavra que ordena a maneira como devemos viver. Nós aguardamos, Pai, a sua vinda. Enquanto aguardamos, nós pedimos que possa amenizar as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas feridas. Senhor, tenha misericórdia em nossas vidas. Manifeste seu poder sobre nós. Não permita que colhamos aquilo que plantamos. Não permita, Senhor, porque constantemente nós plantamos coisas ruins. Não permita que colhamos os frutos das nossas atitudes, Senhor. Nos perdoe e não permita que continuemos a semear iniquidades. Guarde a nossa vida, guarde a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Nós cremos que o Senhor se inclina para escutar os seus filhos. Envie respostas, Pai. Providências diárias. Nós cremos que Tu és Deus, soberano sobre toda a terra. Que a Sua palavra possa penetrar os mais duros dos corações. Que pessoas possam, neste momento, ter seu coração transformado
um coração de pedra e um coração de carne, que possam reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, que fora de ti não há salvação. Nós exaltamos o nome de Cristo Jesus, e é em nome dele que nós oramos. Amém. 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 Que Deus abençoe, compartilhe, comente. Essas lives ficam ali no feed. Se você ficou aqui, eu peço que você possa ir até lá depois e comentar. Seja nessa, vai na passada, comente ali, porque cada vez que nós comentamos, ela atinge mais pessoas e mais pessoas poderão ouvir a palavra de Deus. Não é sobre homens, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo Jesus. Que Ele seja o centro da sua e da minha vida. Amém? Tamo junto. Até amanhã. Tamo junto, Paulo. Ô Pedrão, tamo junto, meu mano. Espero sua visita lá também.